Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma hora do estudo. Com grande alegria, começamos o nosso 17º estudos acerca da confissão de fé. 17º, 17 encontros que, pela graça de Deus, Deus nos sustentou até aqui. No aprendizado de sua palavra, no aprendizado daquilo que Ele quer que nós saibamos acerca dele. Como já dizemos lá desde o começo, a confissão de fé nada mais, nada menos é que a sistematização de pontos que a palavra de Deus nos mostra. Com alegria, então, vamos iniciar hoje o capítulo de número 10 da confissão, acerca da vocação eficaz. E aí você já pode me perguntar, Elias, o que é isso? Vocação eficaz? Que assunto difícil, que tema complicado, eu não sei nada disso. Calma. Os nossos pontos estudados apresentarão isso, mas no começo do nosso estudo de hoje, eu falarei para vocês e mostrarei, vocês verão aí na tela, uma breve explicação do que é na verdade, né, este termo vocação eficaz. Dito tudo isso, eu quero te convidar, então, a se preparar para o nosso estudo. Pegue a sua Bíblia, como de costume, porque, como você bem sabe, você que nos acompanha, costumamos ler referências bíblicas aqui, elas aparecem, mas tenha a sua Bíblia em sua mão, vai que você quer anotar alguma coisa, destacar alguma coisa, muito importante sempre termos este instrumento, que é a Bíblia, a palavra do Senhor em nossa mão, para estudarmos ela, visto que estamos estudando-a. Acima de tudo, a palavra está sendo estudada, não podemos esquecer disso. Se você está chegando hoje aqui no nosso canal, se você está chegando hoje aqui na Unida TV, lembre-se que durante toda a semana nós temos programação este horário, às 20 horas, mas não se esqueça de entrar aí no nosso canal, de se inscrever em nosso canal, de acompanhar semanalmente, e a hora do estudo, todas as semanas tem acontecido com a graça de Deus. Então, se você perdeu algum estudo, se você perdeu algum capítulo, algum ponto, alguma parte, se você quer relembrar, clique aí no nosso canal, busque na playlist A Hora do Estudo, estão todos os nossos estudos, todos os nossos momentos juntos ali naquele local, para você, caso tenha perdido alguma coisa, se achar e ter contato com isso. Então, dito todas estas coisas, convido você a então se preparar. Capítulo de número 10 da nossa Confissão de Fé, a Confissão de Fé de Westminster, acerca da vocação eficaz. E como de costume, aparecerá aí na tela tudo aquilo que vai ser lido e dito nesta noite com vocês. Então, começando, vamos para a principal pergunta, talvez, da noite. O que é, Elias, então, vocação eficaz? O Catecismo Maior de Westminster, este livreto aqui, calma só um minutinho, vai aparecer o contrário, talvez, para você, mas este livrinho, assim como a nossa Confissão de Fé, nós temos o Catecismo Maior e o Catecismo Menor, o Breve Catecismo de Westminster. Estes são resumos daquilo que está dito dentro da Confissão de Fé. E estes resumos, eles são feitos a partir de perguntas. E claro que tem outros assuntos, acerca dos 10 mandamentos e coisas do tipo. Mas estes assuntos, então, sistematizados, resumidamente, eles são feitos através de perguntas. E a pergunta de número 67 do Catecismo Maior de Westminster é a seguinte: que é vocação eficaz? O que é, então, a vocação eficaz? E a resposta é: a vocação eficaz é a obra do poder e graça onipotente de Deus, pela qual, do seu livre e especial amor para com os eleitos, atente-se a isso, para com os eleitos, e sem que nada neles o leve a isto, ele, no tempo aceitável, os convida e atrai a Jesus Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando os seus entendimentos, diurna maneira salvadora, renovando e poderosamente determinando as suas vontades, de modo que eles, embora em si mortos no pecado, tornem-se, por isso, prontos e capazes de livremente responder à sua chamada e de aceitar e abraçar a graça nela oferecida e comunicada. Todos os textos aqui que você encontra aqui embaixo são referências desse ponto. Qualquer coisa, pause o vídeo
ou retorne depois para olhar estes textos, eles falam sobre este tema da vocação eficaz. Mas você pode virar para mim e perguntar, Elias, mas que tema difícil, mas que coisa muito complicada, eu não estou entendendo nada, é muito complicado para mim entender tal tema, é um tema delicado, é um tema difícil, como assim eleitos, como assim salvação? O que é isso, Elias? De maneira simples, eu posso te resumir tudo isso que nós vimos agora. Eu posso te dizer que a vocação se refere a todos que foram eleitos por Deus, independente do período na história, ou seja, eles foram eleitos antes da fundação do mundo, mas no decorrer da história, independente do tempo na história que ela vive, ela é chamada eficazmente por Deus. O chamado de Deus é eficaz, ela não vai ser perdida, ela não vai se perder, ela não por sua vontade ou por qualquer outra coisa vai dizer não para Deus, não, é um chamado eficaz, é um chamado que Deus faz, independente do momento em que ela viva, no período da história que ela viva, o chamado dela vai acontecer porque ela foi eleita por Deus anteriormente, então esse chamado acontece eficazmente por Deus e sustentado por Ele, mesmo em amor e graça. Isto acontece por meio da palavra de Deus e o convencer do Espírito Santo. Nós vemos que no tempo aceitável por Deus, essa pessoa será chamada, e mesmo estando morta em seus pecados, em seus delitos, eles tornam-se prontos e capazes de livremente responder a este chamado. A vocação eficaz nada mais, nada menos é que o chamado de Deus no momento oportuno, de maneira eficaz, que chama o pecador ao arrependimento, que chama o pecador à salvação. Então, aquele que é eleito por Deus, escolhido desde antes da fundação do mundo, ele então, em determinado momento da história, é chamado de maneira eficaz pelo Senhor. E ele não é eleito por aquilo que ele faz ou aquilo que ele fará, não. Ele é eleito por Deus. Deus tem os seus eleitos. E é por causa de sua própria vontade, não porque o que há no homem. Porque no homem só há maldade, só há pecado. Nós já vimos e ouvimos sobre isso. Então, a vocação eficaz nada mais, nada menos é que o chamado eficaz de Deus ao ser humano. Ele convida e os atrai a Jesus Cristo, e mesmo mortos em seus pecados, eles são capazes de responder a tal chamado. Então, nós temos que a vocação eficaz é certamente um chamado eficaz da parte de Deus, que ocorre na história do homem, independente do tempo em que ele vive, independente do momento que ele vive, ok? Então, tendo isso em mente, nós podemos prosseguir e ir para o primeiro ponto. Hoje nós estudaremos 2 pontos, semana que vem mais 2 pontos acerca da vocação eficaz. Este ponto é um pouco grande, então caso você queira dar uma pausa para lê-lo sozinho ou alguma coisa, fique à vontade, tá? Então, todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, só os eleitos, é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, ou seja, Deus é servido no tempo determinado por ele mesmo, não tem obra humana nisso, é obra divina, tá? Por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu espírito, tirando-os por Jesus Cristo, daquele estado de pecado e morte, em que estão por natureza, e transportando-os, transpondo-os para a graça e salvação. Isto ele o faz iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne. Ou seja, o homem que está morto em seu pecado, em seu delito, que tem um coração de pedra, agora recebe um coração de carne, dado por Deus. Um coração que é entregue pelo Deus no momento em que ele quer que seja entregue. Obra divina, não tem um agir humano neste meio. É algo monergista, é a obra onde Deus faz e não sinergista que o homem faz. Lembre-se disso, é uma palavra muito importante. Monergista é a parte da obra divina, não é algo humano. Isso é muito importante de nós entendermos.
tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isto dispostos pela sua graça. O homem está morto, ele não pode fazer nada morto, porém no chamado eficaz de Deus, ele então dá a vida a este homem, entrega-lhe um coração de carne, e este coração de carne é atraído eficazmente a Jesus Cristo, mas ele vem de maneira livre. Ele não vem como se fosse uma marionete ou um robozinho, ele vem de maneira livre. Só que ele vem por causa da obra divina, por causa do chamado divino, por causa do toque divino, e não por causa do seu querer, porque o seu querer é um querer ruim, é pecaminoso, é uma vontade pecaminosa. Nós sabemos disso, nós já vimos isso. Então vemos agora que o homem, no determinado momento, no tempo estipulado por Deus, torna-se então alguém que olha para Cristo e de maneira livre aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, por causa do toque divino, por causa do agir de Deus, por causa da soberania do Senhor. E como referências bíblicas, primeiro Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, quando pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 10, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Vemos que em Cristo, através de Cristo, nós recebemos a salvação e fomos predestinados a Cristo, porque ele é o nosso Salvador. Fomos eleitos antes da fundação do mundo para que o sacrifício de Cristo, então, fizesse na parte da história a sua obra e alcançasse estes eleitos lá na fundação do mundo. Os eleitos de Deus são alcançados pelo sacrifício de Cristo, através da vocação eficaz, através do chamado eficaz de Deus. Romanos 8, do versículo 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que amam a Deus, daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, aquele que morreu na cruz. Os predestinados serão a imagem do Filho de Deus, o primogênito glorificado que é Jesus Cristo. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Olha o chamado eficaz de Deus. E aos que chamou, a estes também justificou. Somos justificados pelo sangue de Cristo Jesus. A justiça de Cristo, aquele que não pecou, é posta em nós. E nós então recebemos o perdão de nossos pecados por causa do sacrifício de Cristo, ou seja, uma obra que se iniciou lá antes da fundação do mundo, na predestinação, na escolha, nos eleitos de Deus. Ela anda, se desdobra ao chamado, à vocação eficaz. E depois do chamado eficaz, depois do chamado de Deus, vemos a justificação através do sangue de Cristo Jesus, e aos que justificou, a estes também glorificou. Aqueles que são justificados por Cristo Jesus serão glorificados quando o Senhor Jesus voltar. Serão glorificados à imagem de Cristo. E não mais Cristo habitará em nós, mas nós habitaremos em nosso Senhor Jesus Cristo. Na glória, veremos face a face. Olharemos para ele, aquele que é o primogênito entre muitos irmãos. Que maravilhoso esse texto.
E eu espero que você tenha entendido como a vocação eficaz é algo bíblico, como o chamado de Deus é algo bíblico, que o homem não tem responsabilidade nisso, que não é como eu posso dizer, a obra humana, é a obra divina, mas o homem responde a esse chamado de maneira livre, porque há sim a sua responsabilidade humana em todas as coisas, mas é uma obra do Senhor, é uma obra de Deus, é uma obra do nosso Deus, não é algo nosso, não é algo do ser humano. E como segundo ponto, esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Ou seja, essa vocação, esse chamado, não é porque Deus olhou para mim ou para você e pensou, opa, olha, eu vou chamar ele. Não. É pela graça de Deus, é pela especial e livre graça de Deus. Na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. O homem, então, é passivo a este agir, mas ao momento em que esse chamado acontece, até o momento em que ele é vivificado e renovado, ele fica então habilitado a corresponder, ele pode responder a este chamado maravilhoso de Deus. Ele pode confessar de maneira livre que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, mas ele só pode porque o coração petrificado, o coração morto, recebe vida, vida do próprio Deus. Por isso ele pode responder, ele pode corresponder e receber esta graça oferecida e comunicada pela palavra de Deus, pelo Santo Espírito de Deus. Como referências bíblicas, segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não segundo aquilo que eu faço ou você faz, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A graça é recebida antes mesmo dos tempos eternos, desde antes a criação do mundo. É algo que acontece. Esta obra da Trindade, esta obra do Deus Trino, acontece mesmo antes do tempo em que nós conhecemos existir. É algo que desde todos os tempos eternos acontece. Incrível isto, né? Olha como nós somos minúsculos perante a uma obra redentora tão gloriosa. Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, porém dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É através do Espírito Santo de Deus que nós conseguimos responder ao chamado maravilhoso de Cristo. É através do Espírito Santo de Deus que conseguimos caminhar diariamente conforme o que o Senhor quer de nós, não através de nós. Não nos enchamos, não nos embriaguemos com o vinho em que há dissolução. Porém, antes de tudo, enchemo-nos do Espírito Santo de Deus, onde o próprio Espírito irá nos encher dele. Para que assim vivamos uma vida que glorifique e dignifique o nome de Deus. Que vivamos uma vida digna do Evangelho e não uma vida pecaminosa, uma vida em um estado deplorável, que a nossa vida seja um objeto, um instrumento nas mãos do Santo Espírito de Deus. E como última referência do nosso estudo de hoje, Evangelho segundo João, novamente, capítulo 6, versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. A palavra de Deus não é meia palavra, não é meia verdade. Todo aquele que o Pai entregou a Cristo Jesus, para ele morrer naquela cruz, os eleitos de Deus, nenhum será perdido, porque o chamado de Deus é um chamado eficaz, que eficazmente ocorre no momento exato que é para acontecer. E o sacrifício de Cristo é um sacrifício suficiente e eficaz para então salvar o eleito.
não precisa de mais nada. Ele é suficiente. Não preciso fazer nada, porque só por ele há sim a eficácia no sacrifício. Vocação eficaz, capítulo 10 da nossa confissão. Talvez você tivesse alguma dúvida no começo, talvez ainda persistam algumas dúvidas aí no caminho, mas nós teremos mais outros 2 pontos acerca da vocação eficaz. Eu não quero delongar muito nos pontos, porque eu sei que são assuntos que às vezes são mais difíceis de entender, e para eu não ficar aqui só falando, eu quero te dar então a oportunidade de qualquer coisa voltar no vídeo, repensar aquilo que você ouviu, reler aquilo que você viu, ver as referências bibliográficas que foram citadas ali no começo e não estavam escritas, para não ficar muita coisa na sua mente. Aqui nós pensamos que o ensino da palavra de Deus, o ensino da confissão, que é a sistematização da palavra de Deus, tem que ser algo gradativo e não apenas empurrado em sua mente. Estamos também dispostos a responder às suas dúvidas. Se tiver alguma dúvida, escreva aí em comentário. Nós estamos aptos e prontos a responder a sua dúvida. Mas que você consiga olhar para este momento em especial e entender que é um momento de aprendizado e que mesmo que você tenha algum pensamento outrora, ou se você já sabe o que é, tenha humildade de olhar para o assunto e ver que há coisas novas a serem aprendidas. Todos nós temos muito a aprender. E com a graça de Deus estamos aprendendo diariamente aquilo que Jesus Cristo tem a nos ensinar. E de maneira especial, semanalmente, estamos aprendendo a confissão de fé acerca da sistematização da palavra de Deus. Então, se você foi aquele que teve um primeiro contato com a vocação eficaz, eu espero que até aqui as coisas tenham sido claras, não tenha sido um assunto tão difícil, e que se você já soubesse algo acerca da vocação eficaz, que aquilo que você ouviu hoje seja algo para o seu crescimento também. Os temas costumam, por muitas vezes, serem difíceis, e por muitas vezes o nosso coração não quer entendê-los, não porque eles são difíceis em si, mas porque o nosso coração humano quer ter responsabilidade em todas as coisas. Mas a palavra que nós vimos hoje, a leitura da palavra do Senhor, a leitura bíblica, aquilo que vimos na confissão, confronta o homem por inteiro, porque o homem não tem responsabilidade, no caso, participação, melhor dizendo, no processo de sua salvação. Ele recebe do Santo Espírito de Deus. Ele está morto, mas por Deus, pelo seu Santo Espírito, ele recebe vida e é capacitado então, aí entra a sua responsabilidade, a responder acerca deste chamado e confessar verdadeiramente ser Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador. Então, encerramos mais um estudo para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma hora do estudo que conseguimos então aprender mais sobre temas da Bíblia e ler acerca destas referências na própria Bíblia, claro. E que semana que vem você esteja apto também a participar. Convide amigos, convide irmãos a estarem juntos aqui 20 horas neste mesmo horário para ouvirmos mais um pouco acerca da vocação eficaz. Teremos mais 2 pontos na semana que vem. Na outra semana mudaremos o capítulo, teremos um capítulo novo. Mas que você seja abençoado por Deus. Que você que tem nos acompanhado neste estudo, que você seja instrumento na mão do Senhor para ensinar outros acerca daquilo também que você está aprendendo e para ter também maior capacidade de se defender acerca daquilo que você crê. Onde ataques acontecem à sua fé quase que diariamente, você saiba como responder. Você saiba dizer o que a palavra diz e certamente viver aquilo que a palavra diz para você viver. Que Deus te abençoe grandemente.
Te desejo uma ótima noite, um ótimo descanso. E espero que na semana que vem estejamos todos juntos mais uma vez, para juntos aprendermos acerca da vocação eficaz ainda. Que a Unida TV glorifique a Deus em primeiro lugar e edifique a amada igreja. Uma ótima noite, que Deus te abençoe.